Então, a unidade 3. Na aula passada, a gente fez a seção 3.1, que é a tabela de símbolos, análise semântica e tradução dirigida por sintaxe. Falamos também a 3.2, tradução dirigida pela síntese. E hoje a gente vai finalizar a unidade 3, que é a tabela de símbolos. Então, a gente vai fazer uma aula teórica, fechando a unidade 3.3, e a gente entra na próxima aula já com aula prática, tá? A gente vai fazer algumas atividades, programação em Java, utilizando NetBeans, e depois a gente vai fazer também algumas utilizando em C aí. Então, como eu estava falando para vocês, foi passado para vocês baixarem o NetBeans 8.1 e o JDK. A versão 8.1 ela não vem o JDK, vocês têm que baixar primeiro o JDK, instalar ele, depois vocês baixam o NetBeans 8.1 e instala ele. Se caso não conseguir instalar o 8.1, tem a versão 8.2, que já tem dentro dele já o JDK. Então, você já instala o NetBeans e o JDK ao mesmo tempo, e aí vocês conseguem prosseguir com a instalação. Se não tiver o JDK instalado, não consegue instalar o NetBeans, tá? Pode falar. Eu não lembro, eu acho que eu tinha esse programa no meu computador quando que eu fazia aula com o Marcos Fanelli. Uhum. As versões anteriores era mais tranquilo para baixar. Hoje ela tem umas configurações que precisa fazer, porque tem a Apache dentro dele. Já faz comunicação com o servidor da web. Quando você estiver desenvolvendo em web, HTML, você já consegue enviar essas informações via web. Então, hoje a nova versão do NetBeans já consegue trabalhar também com a Apache junto. O povo Então, pra gente... Pode falar, Juan. O povo tá evoluindo as ferramentas por conta que a Microsoft, com aquele C# dela lá, tá no 12 a evolução deles para programação web. Então vamos lá, então. Para nós iniciar a nossa aula, então, com base dessas perguntas, é o que a gente vai ser feito nossos estudos aqui, tá? Então, qual será a melhor maneira aí de a gente estruturar e implementar a tabela de símbolos? Quando a gente vai implementar, então, a tabela de símbolos, o que é melhor? A gente usar vetor ou lista cadeado? E qual técnica usar para realizar a pesquisa da tabela? E ainda, o que é lexos inserido na tabela e ser símbolos? E o sintático e o semântico, e inserir dados ou apenas consultar. Então, através dessas perguntas, a gente vai ver o nosso material de estudo que vai responder isso aí. Então, o que é melhor a gente utilizar quando a gente vai implementar uma tabela de símbolos? Usar vetor ou lista encadeada? Ou qual que é a técnica que a gente pode utilizar para fazer pesquisa na tabela? Ou também que tipo que a gente pode fazer de inserção de símbolos. Nesse caso, a gente usa o lexo para inserir na tabela ou símbolos. E qual a gente pode trabalhar? O sintático ou o semântico. E quais dados pode ser inserido ou apenas pode também ser consultado. Através dessas perguntas, será respondida aí nessa unidade da seção 3.3. Tranquilo até aqui, então? Posso prosseguir? Sim. Estão conseguindo compreender e entender aí tranquilo o que eu estou falando? Sim, tá normal. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho o conhecimento sobre JFX. A gente já falou nas unidades anteriores nossas sobre JFX. Falamos também sobre como integrar e analisar os lexos e como também os analisadores sintáticos. A gente falou também sobre eles, tá? E quais as ferramentas que a gente vai utilizar? JFX e CUP para poder fazer o desenvolvimento, né, dos nossos compiladores. Então, o JFX ele é um gerador de analisadores Lexo, tá? Se cair na prova perguntando para que serve o JFX, ele é um gerador de analisadores de Lexo. Iremos avançar também um pouquinho sobre o integrando o Lexo com o sintático, utilizando também a ferramenta
CUP. E com isso, integrando também JFX com CUP. E é possível também implementar algumas ações semânticas e a tabela de cima. Antes da gente utilizar as facilidades dos geradores JFX e CUP, vamos conhecer então a estrutura de tabela de símbolos. Então, a tabela de símbolos, a sigla dela é chamada TS. Tá? Então, desde que a gente for desenvolvendo o estudo, se caso perguntar para vocês sobre TS, a tradução dele é tabela de símbolos. Então, a tabela de símbolos ela começa a ser preenchida pelo analisador Lexo, quando ele reconhece o que? O token. O Lexo faz a inserção do par, que nesse caso é o token e o lexema, e os outros atributos dos tokens somente poderão ser identificados na análise sintática, onde ele vai consultar a tabela de cima e vai acrescentar os seus atributos, alterar ou, ao mesmo tempo, incluir novos elementos dentro da tabela de símbolos. Com relação à estrutura de dados da tabela de símbolos, podemos utilizar também aí a lista ligadas, segundo a Arrow e Seitz e Human. O uso da tabela hash será fundamentalmente a construção de um compilador, tá? Então, a tabela hash é fundamental para a construção de um compilador. Dentro dessa construção do compilador, o que tem dentro dele? Os números de elementos a serem inseridos na tabela, se ele for grande. Então, dentro desse, nós temos um exemplo de programas, não muito longos, mas com milhares de tokens. Os elementos não podem possuir a mesma estrutura. Por exemplo, se há terminais como int, eles são compostos apenas por par, o token e lexema. Então, toda vez que falar de par, pessoal, ele é composto por dois tipos de terminais aí, o token e lexema, tá? Falou de par, ele trabalha com dois tipos de terminais, token e lexema. Além desses aí, existe como uma variável, pode possuir também atributo ID, lexema, tipo e valor. Outros tipos de variáveis também, como mais atributos, ele possui aí limites, nesse caso vetores, tá? Toda vez que a gente usar vetores, os vetores eles têm limites, ou a quantidade de parâmetros, caso de funções. Todas essas características são definidas e são ações semânticas. Quantidade de operações de busca, inclusão, alteração e exclusão. Essa busca é feita dentro e realizada dentro da tabela de símbolos, que é a TS, e isso requer uma resposta rápida. Caso contrário, o processo de compilação se torna excessivamente lento. Portanto, quando a gente for implementar uma TS usando uma tabela hash, dará o processo de compilação com uma melhor eficiência, pois sua complexidade, no pior caso, é S ou S que é sim ou N que é não. E aí, nesse caso, e a média é sim ou não, onde eu tenho aqui... Cadê o meu... Então, eu tenho aqui um estudo de caso sendo realizado dentro da minha tabela hash, onde está fazendo a comparação dessa tabela de sim ou não. Tenho a minha média, que nesse caso eu tenho o valor de entrada dessa aqui, e a divisão dela, onde eu vou achar minha média. Onde N é o número de entrada. Só um minuto, pessoal. Já volto aí. Beleza.
Gente, será que aconteceu alguma coisa? É que o professor está dando assistência, entendeu? Na área de TI lá do Senai. Ah, tá. Aí tá ajudando a coordenadora. Oi, pessoal, vamos lá? Oi, tá ouvindo aí? Sim. A internet é um pouco estável aqui, aí tô dando também um suporte. Então, vamos lá continuar. Então, ó, quando a gente fala da tabela hash, então quando a gente utiliza ela dentro da compiladores, então tem uma estrutura que ela é feita, né? Através daqui eu tenho, então, um estudo de caso sendo mostrado entre SN e a média. O N é o número de entrada dessas informações que está sendo entrado dentro da tabela. E o M é a quantidade de elementos da tabela. Então, sendo assim, a gente tem um método de busca mais eficiente. O princípio dessa tabela hash é o que? Buscar de direita, né, através do S, que nesse caso o valor é 1, que foi a vez solicitado. E o segundo, como how, o tempo para ter acesso à entrada dessa tabela é essencial para uma constante. Então, devido quando a gente desenvolve então uma estrutura de programação utilizando tabela de símbolos, a parte que tem que me preocupar sempre é o quê? Questão de tempo de acesso da execução das informações dela que está sendo entrado dentro da minha programação, tá? Então, através dela eu faço essa declaração. Mais à frente, eu vou mostrar para vocês como é feita essa estruturação dentro do Java e a leitura desses dados dentro dessa tabela. Então, segundo o SendWiki, podemos definir que a tabela de símbolos ela é uma estrutura de dados para par. Como a gente falou, o par ela trabalha com dois valores, né? Token e lexema. Você cai na prova perguntando sobre par, lembra-se disso aí. Token e lexema, tá? Que são as duas estruturas de dados que trabalham. O par ele tem uma chave de valor que suporta então, a inserção e a busca desses valores, associando então uma dada chave. Para implementar esse TS por meio de uma tabela hash, é preciso definir dois elementos. Primeiro, a função do hash e o segundo, o tratamento de colisão, tá? Então, para a gente fazer a implementação dessa tabela, dentro da tabela hash, nós definimos então, dois tipos de elementos, função hash e tratamento de colisão. Então, segundo o SendWiki, a função hash vai transformar a chave de busca em um código que vai permitir que essa busca seja feita pela direita, com índice de um valor vetor, né? E assim, longe de ser alcançado. Muitas vezes, a função hash ela gera um mesmo código para ser representado em diferentes chaves. Conflito em que se diz que se ocorrer uma colisão, ele precisará tratar dessa colisão, pois essa função hash ela deve sempre retornar o mesmo código hash para a mesma chave. Então, toda vez que eu usar uma função hash, ela vai transformar essa chave,
onde vai fazer a busca da direita. Essa busca era feita através de um vetor, tá? E através desse vetor, ele gera então uma função hash, onde vai possuir o mesmo código e vai ser representado na mesma chave. Caso houver conflito ou colisão, ele faz esse tratamento pela hash e retorna o código para hash, direcionando para a mesma chave. Existe aí um estudo de tipo de hashes e os métodos de tratamento de colisões. Esse tratamento de colisões são objetivos de estudo da disciplina de estruturado de dados e tem em mente um conceito apresentado que é fundamental para podermos entender sobre disponíveis que encontram-se em Java para poder implementar essa tabela hash. A gente irá, então, utilizar e desenvolver essa tabela na fase de análise dos compiladores. No Java, o API, que é chamado aí o Java API Collection, ele se encontra na sua estrutura java.util concorrentes. Ele disponibiliza essa classe chamada de concorrente hashMap. E no java.util nós também temos a classe chamada hashMap, a hashtable. Existem 3 tipos de classe que tem o suporte para essa tabela hash. E 2 elementos, funções hash e tratamento de colisões. Além dos métodos para inserção, de busca e exclusão da tabela, está presente também nessa estrutura de dados implementada dentro dessa classe, tá? Então, dentro do Java API, dentro dele existem 3 tipos de classe que suportam a tabela hash, 2 com elementos, uma função hash e uma de tratamento de colisão, além de métodos para fazer inserção, busca e exclusão da tabela. Tranquilo até aqui? Posso prosseguir? Sim. Tá entendendo aí, Natália, Juan? Uhum. Então, vou apresentar para vocês aqui um método utilizado dentro do Java, a classe hashtable, né? Que é uma criação da tabela hash, com manipulação dentro da ATS. Tranquilo? Que é a tabela de símbolos. Então, eu vou criar a biblioteca do Java, certo? Import java.util.enumeration, que eu vou enumerar, criando a tabela de hash e o set de que está sendo utilizado pelo esse Java. Então, algumas traduções que precisa, quando a gente incrementa dentro do Java, a gente tem que criar essa tabela aqui, set. Crio minha classe, public class. O nome dessa classe vai chamar hashtable exemplo. Crio ela como uma estática pública, nesse caso a minha função, declarando ela como uma string de argumentos. Dentro dela eu tenho a minha hashtable criada, dentro da minha tabela de símbolo, e crio minha nova tabela, onde vai armazenar essas informações, e essa tabela aqui vai receber as informações dessa nova tabela de hash. Então aqui eu estou criando uma instância de tabela hash dentro do Java, tá? Quando eu crio lá, eu vou fazer a inserção de elementos dentro da minha tabela de símbolo. Então, vou chamar aquela tabela de ts.puts, o valor de entrada, né? E a quantidade de tabela que vai ser inserida. E dentro dela eu tenho outro valor e a declaração da minha chave. Então, aqui eu tenho a minha chave, o valor da minha chave, e aqui eu tenho um valor da minha RA. Vou armazenar ela dentro do método de busca, que é o meu get. Lembrando que quando eu uso minha hashtag, ela sempre vai buscar de direita para esquerda, tá? De direita para a esquerda. Aqui eu tenho informações que será mostrado na tela.
system.output_print, que vai printar na tela a informação desse dado que eu declarei, e aí ela como string. Aqui eu estou usando um método de container, onde ele vai verificar o valor da minha chave, tá? Se ela existe ou não, vai verificar se é verdade ou não. Se caso ele for verdade, ele vai fazer uma ação, se não, ele faz a segunda ação. Oi. Já volto, pessoal. Só um minutinho, tá? Beleza. Então vamos lá, então, continuando, pessoal. Só eu estava explicando aqui como é a parte de criação de método no Java, né? Criando nossa classe HashTable, nossa tabela dentro do Java. Aqui a gente fez a parte da inserção desse elemento. Aqui a gente fez o uso para poder mostrar os valores a partir da chave inserida. Né? Aqui eu fiz a inserção da minha chave. Através dessa chave eu faço um método de busca utilizando aí get. Dentro dela vai fazer a verificação dessa busca, sempre da direita para a esquerda. Feito essa inserção desse valor, vai ser impresso no monitor para o usuário a informações que foi solicitada, vai fazer essa comparação. Como aqui é um valor, estou trabalhando em números,
eu estou convertendo esse valor em uma string, e aí eu vou ter um método de comparação de verdadeiro e falso. Se ele encontrar a chave 1, então ela entra dentro do container. Se caso não encontrar, ela vai fazer novamente a solicitação para que seja inserido esse valor. E aí, feito aquilo, ele faz outro método de container, nesse caso, e verifica se o valor inserido ele já existe. Se caso já existe, vai comparar se é verdade ou não. Se caso não, ele solicita uma busca e através dessa busca ele usa aí o lexema, tá? Então eu coloco system output, vai aparecer uma mensagem na tela, busca pelo valor, e vai dizer se encontrou esse valor. Esse valor que ele encontrou vai ser o valor da RA digitado. Nesse caso, o valor do token. E aí ele verifica, nesse método, ele vai verificar o método isEmpties, ele verifica se a hash está vazio, se caso estiver vazio, ele vai retornar com um valor. Está com vazio ou não. Se estiver vazia, é verdade. Então ele vai printar na tela hashtag que essas informações que está sendo mostrada está vazia e solicita um valor para ser preenchido. E aí eu tenho o meu método que faz essa verificação, que é o TS, que é a minha tabela, e empty, ele vai fazer a verificação da hash. E aqui eu faço o print, onde vai sair as informações dizendo que a hash table está vazia. O maisinho, ele está fazendo um incremento de um texto que está sendo digitado com a parte que estava sendo armazenado dentro da minha programação. O método sys vai retornar o tamanho da minha hash table. System output print ln. Então, print ln, essa informação dessa mensagem vai ser feita em outra linha. Vai aparecer então a mensagem na tela. O tamanho da minha hash. Toda vez que eu programo em Java, eu coloco mais, está incrementando. Quer dizer que o valor que vai comparar, que vai aparecer, vai ser isso aqui. Se for 5, esse 5 vai estar armazenado dentro da minha sys. E aí vai mostrar o tamanho da minha hash table é 5. Estão entendendo aqui? Posso prosseguir? Pode. Se é possível também pegar um só comando de todas as chaves hashtable, o objetivo da set é uma lista ligada que ele não vai aceitar chaves duplicadas, tá? Então, quando eu uso o comando set, ele faz uma lista ligada com ele de comparação e verifica se a chave é duplicada ou não. Nesse caso, ele não aceita chave duplicada. Então, ele vai estar lá set chave TS, que é minha tabela, key 7. Você vai verificar se a chave que está aqui é diferente da chave que está aqui. Se for, prossegue com a próxima etapa da programação. Se não, ele barra aí e não prossegue, fala que a chave é duplicada. Pode também criar vários números e atributos de todos os tipos de chaves usando o método key. Então aqui eu tenho criei um enumerate dentro de uma tabela chamada tabela enum. Dentro dessa tabela, eu vou comparar com a minha tabela de símbolo a minha chave. Tá? Feito isso, fez o processo, comparou, ele vai fazer novamente todo aquele processo desde o começo, e aí ele vai fazer o quê? TS clear, vai esvaziar a inserção daqueles valores para iniciar a inserção de novos valores. Até ali que eu expliquei. Tranquilo? Posso prosseguir? Querem perguntar alguma coisa? Não, pode prosseguir. Tá entendendo aí, Juan? Ah, minha internet tá caindo toda hora aqui. Tá? Tá. Mas aí tem a vídeo Já... aqui. Aham. Vai estar Depois lá eu vejo. vai estar na página também. Vocês dão uma olhada nela e qualquer coisa vocês mandam para mim uma mensagem que eu respondo e tiro a dúvida de vocês. Tá. Segundo o Peter 2014,
A sigla CUP significa Construct of User Pacer. Só um minuto, pessoal. Então, segundo o Peter, CUP significa Construct of User Pacer, que significa construtor de analisadores úteis. Mas o termo useful, ele tem muito a ver com a ideia de integração. CUP, ele é integrado ao JFlex e permite a implementação e completa das fases de análise de um computador e vai facilitar também o desenvolvimento também da fase e síntese no futuro, tá? Então, se cair na prova perguntando o que é CUP, ele está integrado com JFlex. O seu papel ele permitirá a implementação completa da fase de análise de compiladores e vai facilitar também o desenvolvimento também das fases síntese no futuro. CUP ele implementa a maioria das facilidades dos outros geradores de analisadores sintáticos. O IAC, que a gente já falou também na aula passada, ele é uma das poucas variações na sua síntese, sendo que o IAC ele surgiu primeiro e ele gera o código de linguagem em C, e o CUP ele foi criado para ser utilizado em Java, tá? O IAC utiliza a linguagem C, CUP utiliza aí linguagem Java. E em Java ele gera um código também em Java, tá? Então, se você for desenvolver, dependendo do que você quer desenvolver, fica atento a isso. Você quer desenvolver em linguagem C, você quer desenvolver em linguagem Java. Se for usar a linguagem IAC para compiladores, é em C. Se for usar CUP, ele é criado em Java. O código do analisador sintático ele é gerado então pelo CUP e implementado um analisador chamado LALE, que é Look Right Left to Right, né? Esse analisador ele é ascendente, que a gente também já falou o que é um ascendente. A gente também falou que o significado do bottom-up. Esse analisador das produções ele começa de baixo para cima, por isso que ele é chamado de ascendente, de baixo para cima. Nesse caso ele começa das folhas para a raiz, tá? Com análise preditiva, ele analisa os símbolos à frente. Como o JFlex, o CUP também possui algumas regras para a montagem desse arquivo e especificações gramáticas. O código do analisador sintático ele é gerado pelo CUP, implementado pelo analisador. A gente já falou isso aí, repetiu. Então a gente vai mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês agora uma linguagem específica utilizando então o CUP. Então lembrando, CUP ele usa aí a linguagem, tá? Java. Quer falar alguma coisa aí? Alguém? Posso prosseguir? Pode seguir. Só que eu tenho um pacote de exemplo do CUP. Vou fazer a importação do Java dessa biblioteca, cup.runtimes, né? Asterisco, import java.util, asterisco, que significa que vai importar todos os tipos de código declarado dentro do Java, esse asterisco. Aqui vai importar a entrada e saída também de Java, todos os tipos de entrada e saída dentro de Java. Esse código, lembrando que esse // significa que é uma documentação do nosso texto. Então aqui eu inicio a chave dois pontos, o código que você deseja que o CUP seja inserido dentro da classe parser. E aí eu crio então a minha classe, public void, report error,
Eu estou criando uma classe de mensagem, se caso der algum erro, vai mostrar para mim esse erro, declarando essa mensagem minha como uma string dentro de um objeto chamado info. Vou mandar imprimir na tela as informações, se der um erro, synth print error, aviso, aí nesse aviso vai ter uma mensagem, e system output, a informação dessa mensagem, convertendo ela em string. Aqui, nesse caso, eu tenho um reporte desse erro, e aqui eu tenho uma mensagem de fatal desse erro. Então, vai mandar imprimir na tela essa mensagem, erro, e qual o tipo dessa mensagem de erro. E aí, dependendo dessa mensagem, vai ser comunicado para o usuário que deu essa mensagem. A partir do momento que o usuário pressionar alguma tecla, system vai estar pausado ali, ele sai dessa tela, dessa mensagem. Nesse caso, deu um erro na informação solicitada, ele clicou no botão OK, fecha a janela, daí ele sai. Então esse system, ele faz isso. As definições dos símbolos terminal de um programa. Nós temos dentro desse símbolo o início, fim, tipo dele que vai ser declarado, nesse caso aqui está sendo declarado como inteiro ou char. Então eu tenho aqui o meu terminal declarado, chamado PTVG, tenho o meu símbolo declarado como atributo, o meu caracteres inteiro e a minha variável. Então aqui estou definindo meus símbolos de terminais. Meus símbolos não terminais, nesse caso, quando eu falo meus símbolos não terminais, ele é o programa, os comandos, o chamado declaração de atributo, o experts, e o nodo terminal, que vai declarar então meu tipo de declaração de variável e o tipo de dado. A definição, como será a minha produção inicial, nesse caso start, que vai iniciar. Então aqui eu tenho o início do meu programa. Dentro de uma definição da produção, eu declaro então program recebe o tipo de programa, nesse caso início, e o comando também fim. Então todo programa que eu tenho início, eu também tenho que ter meu fim. Meu comandos, que vai receber meus comandos, as declarações de tipo de comando, que vai ser atributos ou variável. Essa declaração de atributo vai ser que tipo de símbolo expert ou símbolo declarado. E aqui eu vou receber nesse experts o tipo dessa variável, vai ser inteiro ou char. E a declaração dessa variável que ele recebeu, ele vai dizer o tipo que será dessas informações que entrou, nesse caso, o tipo de dados. Então, segundo aí, o SendoCamp é um gerador de analisador sintático. Ele facilita a construção do analisador. Ao criarmos um arquivo de especificação, a classe parser da API do Java cup.runtimes, ele vai implementar então uma TS, usando então uma REST-table, e assim vai projetar aí do compilador, onde vai precisar procurar apenas uma definição de símbolos terminais. Além da procuração dos símbolos terminais, as produções, as ações semânticas e o tratamento para a recuperação desse erro. Então a classe parser API, ele vai fazer isso dentro do seu tratamento do analisador sintático. Para integrar então o analisador Lexo e gerador pelo JFX, o analisador sintático ele gera então pelo CUP, se é necessário incluir então uma diretiva no arquivo JFX para compatibilizar com o CUP. Para isso precisaremos então incluir essa compatibilizada, para ele poder compatibilizar porcentagem. Então a gente inclui lá porcentagem CUP na primeira seção do nosso arquivo de especificação do JFX e vai adicionar então o nome dentro do meu token. E aí, através disso aí vai criar uma tabela de símbolo dentro da ferramenta CUP. E aí essas tabelas, elas são as classes chamadas symbol ou sim, tá? Quando eu crio então essa ferramenta aqui, eu crio essa tabela, ela é chamada de classe symbol ou sim. Aí eu tenho então aqui um exemplo
dessa criação desse analisador. Então aqui eu criei um exemplo de pacote, importei o cup runtimes, que nesse caso eu estou importando a biblioteca cup, porcentagem, estou declarando meu novo parâmetro de compatibilidade pelo cup, então eu coloco ali porcentagem cup. Dentro dessa porcentagem eu vou declarar então o tipo dela vai ser pública, tipo de classe como Lexer, linha e coluna. Dentro dele, a gente vai criar aí um toque que vai identificar se ele é sintático. Quando ele faz essa identificação, ele vai fazer a inserção do toque dentro da tabela. O símbolo, ele cria a classe que vai receber os dados Lexon. E depois, em seguir, ele vai fazer o tratamento de 2 tipos de toque. Aqui eu faço minha abertura, porcentagem, e abro minha chave. E aí dentro dela, então, eu faço a inclusão do meu token terminal. E aí desse token terminal eu declaro sem que atributo, além do nome. Então eu tenho private, símbolo, o tipo do meu símbolo. Declaro que o meu tipo de meu símbolo será um int tipo. E aqui eu vou mandar retornar um novo símbolo. E quando eu retorno um novo símbolo, ele vai comparar meu tipo, minha linha e minha coluna. E aí ele vai armazenar dentro do meu YY minha linha, dentro do meu YY a minha coluna. Já incluindo esses valores dentro do token, ele vai fazer então a comparação dentro do parâmetro dos valores. Private símbolo, int, o tipo e o objeto de valor. E aí vai retornar então esse novo símbolo. Qual é o tipo desse símbolo? A nova linha, nova coluna e valores. Para a gente fazer essas declarações dessas expressões, a gente utiliza essa regra aqui de dígitos, letras, literal, inteiro, variável, ignore. Ignore vai comparar aí com 2 símbolos, verdade, falso, dentro dele. Feito isso, coloco porcentagem, que eu estou dando início à nova declaração. Tá? Lembrando que quando a gente usa esse tratamento, ele começa lá de direita para a esquerda. E aí a gente vai fazer aqui, então, a inclusão da nossa tabela dentro do toque. Então, declaro que tipo dela será o programa. Retorno new símbolo. Sim, que é símbolo, programa. E assim sucessivamente para os outros comandos. Início, aqui eu estou fazendo para o meu programa. Aqui eu estou fazendo o início do meu símbolo, certo? Toda vez que eu inicio o símbolo com início, eu tenho que finalizar com fim, tá? Lembre-se disso. Toda vez que eu inicio com início, eu tenho que colocar o fim no final, que a gente falou bem no começo. Feito isso, retorno new símbolo, sim, fim, sim, início. Declaro o tipo dela. Então, retorno símbolo novo. O símbolo ele vai ser do tipo inteiro. Retorno símbolo novo. O símbolo vai ser um caractere, nesse caso char. Retorno símbolo novo, que a gente declarou essa variável como PTVG. Nesse caso, esse PTVG está declarado como ponto e vírgula. Retorno de recebe. Retorno novo símbolo. Símbolo de atributo, que é aquele símbolo de esse símbolo, então ele é o símbolo de atributo. Literal, retorno símbolo, retorno, novo símbolo. Sim, que é o símbolo, que vai ser caracteres. E assim eu vou fazendo com os outros. Inteiro, sim, inteiro. Variável, sim, variável. Ignore, nesse caso ignore, eu vou deixar ele vazio. Qualquer valores que ele digitar ali, ele vai estar ignorando aqueles valores. Tá? Feito isso, eu faço a declaração da EOF, que vai retornar esse símbolo. Nesse caso, o EOF, ele faz uma verificação de erro.
tá? Dessa comparação e verifica se os caracteres são válidos ou não. Desses caracteres que vai verificar se são válidos seria o modo texto, a linha e a coluna. Feito isso, a gente finaliza a parte da programação dentro do Java, onde fez a leitura dos símbolos e a inclusão desses símbolos dentro dessa tabela. Até aqui, tranquilo? Posso prosseguir? Natália, Juan? Pode. Pode. Então, ó, portanto, para a gente criar o analisador completo, você precisa, então, adicionar os plugins dentro do JFlex. Certo? Além de vocês adicionar o plugin do JFlex, a gente também tem que adicionar o Java Cube em seu projeto. Depois de ter baixado o JFlex na versão 1.1, você vai fazer a descompactação dele e vai abrir o NetBeans e colocar ele dentro do NetBeans. Para fazer isso aí, você tem que localizar esse projeto. Dentro desse projeto, vocês vão adicionar então um plugin dentro do projeto, clicando com o botão direito do mouse na pasta biblioteca. E aí, com o botão esquerdo, vocês vão adicionar então dentro da pasta o jar. E a gente vai adicionar esse plugin. Então, esses passos são indicados, que eu vou mostrar para vocês aqui na figura abaixo. Eu estou explicando aqui que vocês fazem isso aí depois, quando vocês instalar o NetBeans. Não esquecer de fazer a inclusão da JFlex para poder fazer a leitura desses comandos quando você digitar. Além de adicionar o JFlex, a gente tem que repetir essa operação e adicionar o Java Cube, tá? Depois disso, a gente conclui a inclusão, adicionamos ele aí, o JFlex e o Java Cube, e aí vai aparecer então uma caixa com o nome desse arquivo. Para fazer isso aí, então aqui eu tenho o meu Java, é o meu NetBeans, versão aqui 8.1, tá? Dentro dele eu tenho a minha biblioteca. Dentro da minha biblioteca eu vou fazer eu vou incluir, né? Vou adicionar aí o meu jar e vou adicionar aí o meu cube, tá? Botão direito, adicionar jar. Adicionou o jar e vai abrir uma janela onde tem esses pacotes. Vocês vão abrir ele. Clicou nele, vai abrir. E aí vai ser adicionado dentro do seu NetBeans. Tá? Então a gente vai, como eu coloquei no começo para vocês, fazer o download do NetBeans 8.1. Já fiz, já instalei. Só que eu fui baixar agora no outro computador para instalar, tem a versão atual. E aí tem algumas recomendações. Eu vou tentar verificar se eu consigo achar essa versão anterior 8.1 para a gente poder seguir o passo a passo que está do livro, para a gente não evitar os erros que possam acontecer na hora de digitar e até mesmo a inclusão dessas bibliotecas. Tranquilo? Então aqui eu tenho um exemplo, depois que a gente instalar o NetBeans, o pacote e fazer essa inclusão, a gente vai criar um programa. Dentro desse programa a gente vai fazer o início dele, certo? Dentro dele a gente vai declarar o meu valor como uma variável inteiro. Vamos declarar meu nome como um caracteres. E onde eu declaro minha variável, meu valor vai estar recebendo um valor 10. E aqui eu estou dizendo que o meu nome está recebendo aí um atributo chamado compiladores. E aí aqui eu finalizo então a minha programação. Essa programação aqui está sendo feita em Pseudo do código, que é uma linguagem simples, e aí aparecem essas informações. Dúvida disso aqui? Posso prosseguir? Sim. Só lembrando aí que o igual, tá? Ele não é igual isso aqui, tá? São diferentes. Uma é uma síntese e o outro é atributo, tá? Então aqui eu estou fazendo uma atribuição. O nome está sendo atribuído esse nome nele, chamado compiladores. E aqui eu estou dando uma síntese que está recebendo um valor. Então o valor está recebendo esse valor 10, tá? Então aqui eu tenho uma estrutura de um analisador
sintático desenvolvido pelo JFlex e CUP. Então aqui eu tenho a leitura do meu Lex. Esse meu Lexum Flex vai entrar dentro do JFlex, vai verificar dentro do Java e analisar. Primeiramente ele passa pelo main, né? Esse main é um código-fonte do Java. Dentro dele, o Lexo vai, nesse caso, o analisador Lexo vai verificar isso aí. Dessa verificação, ele vai verificar a tabela de símbolos, se corresponde às informações, nesse caso, que foi solicitado. Depois disso aqui, passa pelo token, onde vai fazer o análise sintático dessas informações. O CUP, ele vai analisar, fazer a analisação do Java sintático, e vai fazer também a análise do símbolo do Java, e aí ele gera então uma análise sintática. Essa análise sintática, ele é armazenado dentro de um projeto que está dentro do Java. Feito isso, ele passa para a próxima etapa e mostra na tela. Alguma dúvida disso aqui, dessa imagem? Posso prosseguir? Pode. Então, ó, a classe main, ela é desenvolvida para ler o arquivo fonte e fazer análise, e é diferente também da classe main desenvolvida para analisador Lexo, feita anteriormente apenas pelas linhas. Então aqui eu tenho um analisador Lexo, onde vai armazenar essas informações. Então aqui tem uma variável P. Dentro desse aqui eu crio uma nova analisador Lexo. Então aqui new, novo analisador, que é onde dentro dessa variável vai armazenar esse analisador, tá? Esse analisador, ele cria uma nova Lexer, ele cria um novo arquivo de leitura e dá o nome a esse arquivo. Na primeira fase... Ah, tá. Isso aqui é uma atividade que eu vou passar para vocês, vocês vão fazer ela depois, tá? Nessa leitura aqui, ele fala de um processo que você vai ter que fazer uma análise léxico para correção de análise gramática, vai ter os comandos de atribuições, estrutura sintática, permitir também implementar aí uma tabela de símbolos e ter as partes semânticas e ter cuidado com a questão de tempo, tá? Você vai fazer um diagrama de síntese, nesse caso aqui, aquela imagem que mostrou bem no começo que a gente fez agora, antes de entrar disso aqui. Dentro desse diagrama, você vai fazer uma produção e vai mostrar os conceitos da tabela hash, tá? E fazer a implementação da prática desse exemplo. E você vai mostrar também como fazer um cálculo dessa tabela. Essa atividade, ela tem um exercício resolvido, que está aqui, depois eu mostro para vocês, tá? Vocês vão fazer a leitura daquela atividade. Dentro daquela leitura daquela atividade, você vai pegar esse código-fonte, vai jogar dentro do seu NetBeans e vai fazer o teste dele, tá? Já tá, tem a problemática e já tem a solução aqui para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida que vocês também tiverem, essa solução tem dentro do livro de vocês. E aí a construção, então, de uma calculadora que ele pede para fazer o cálculo, está sendo feito esse cálculo, usando o Lex cálculo, os símbolos e os tipos de símbolos sendo utilizados dentro do Java. Tá? E aqui eu tenho os retornos desses valores. Então, os números, o tipo de texto, soma, menos, vezes, divide, abre parênteses, fecha, e aí o retorno dessa variável. Se caso tiver algum erro, vai ser enviada uma mensagem falando que as informações que foram digitadas, ela está errada. E aí, para construir e testar uma calculadora aí, com base daquela programação que você está lá, vai só fazer a inclusão desses dados que vai fazer esse cálculo. Multiplicação, divisão, subtração e divisão.
Para nós finalizar, então, nossa atividade da unidade de sessão 3.3, vocês gostariam de tirar um print da tela antes de eu prosseguir? Pode avançar? Essa Pode. daí é a atividade de hoje? Isso. Então, essa aqui é a sessão 3.3. Vocês vão ter a atividade para vocês fazer. Primeira, aquela uma da prática, essa antes de entrar nessa unidade. Então, tem uma situação problemática. Embaixo tem a solução, vocês vão desenvolver e fazer ele. Mas essas perguntas para vocês fazerem e mandar para mim. Mas qual? É a da calculadora também? Isso, aquela da calculadora vai entrar junto. Você é doido? Você Eu sou viaja nela. professor, cara. Todos os professores são doidos, entendeu? Então aqui, ó, Ixi, sem medo eu de achei que errar, era só essa primeira primeira, fase. hein? Primeira fase. Mas vocês ainda tem uma vantagem, que além de dar situação problemática para vocês, já estou dando a solução. É só pegar e jogar dentro do NetBeans. Mas lembrando, ó, não esquece de instalar o pacote do JFlex e o Cup, tá? Como mostrou naquela imagem lá em cima, senão ele não vai funcionar. Vai dar erro. Entendeu? Isso aqui, ó. Não esquece de adicionar o JFlex dentro do NetBeans, tá? Quando você cria lá um projeto dentro do Java, ele vai criar essas bibliotecas com pacotes aqui, ó. Você clica com o botão direito dentro da biblioteca, adicionar aqui, ó, jar. Você abre o arquivo que está aqui e ele vai ser adicionado dentro do NetBeans. Feito isso, você consegue fazer essa programação aqui, ó. Ele vai pedir para vocês fazer na parte sem medo de errar. Então, nessa parte sem medo de errar tem essa atividade prática, tá? Que vão fazer ela, que é essa aqui. Então, primeira fase, vocês vão fazer, estou solicitando a correção e análise gramatical, usando comandos de atribuições, onde vai ser implementada uma tabela. Segunda parte, vocês vão fazer um diagrama com síntese e gramática de produção, usando a tabela hash. E a terceira é fazer um cálculo com os valores para expressões como calculador, onde vai mostrar todas as suas funcionalidades. Com essa atividade sem medo de errar, já tem aqui, ó, construído dentro do Java, a construção do Cup. Então, a calculadora já está feita aqui, ó, pacote calculadora, a importação do Cup, certo? Já está feita a importação, já está feita a declaração, é só digitar esses comandos dentro do NetBeans. Digitam, salva e manda esse programa para mim executar aqui e ver se vocês conseguiram ou não. Isso daí tá tudo feito, aí, ó. essa calculadora. Tudo feito. Aí a calculadora de cálculo, tá? Construir a calculadora, tá aí também, ó. E dentro dela vai ser feitas as atribuições dos valores. Espaço branco. Caso tiver algum espaço branco, ele vai dar uma mensagem de erro, tá? E aí o ponto inicial, dentro do meu ponto inicial, a representação do meu símbolo. Mais, que é a soma, menos, subtração, multiplicação, divisão, né? Abre parente, fecha parente, e aqui eu vou retornar meu símbolo, tá? E espaço branco. Se caso der algum erro, ele vai dar uma mensagem informando que as informações que foram digitadas deu um erro. E aí, construir e testar. Desse construir e testar se chama de teste calc, vai salvar como teste calc. E quando eu digitar esses valores que estão aqui, ó, ele vai mostrar meu resultado na tela daí. Beleza? Entenderam? Tá. Entendeu aí? Entendeu, Natália? Aham. E esse slide Vocês vai vão estar ter- no portal, professor? Tá, eu coloco no portal também para vocês e vou colocar o vídeo também para vocês no portal. Tá ok. Tá? Coloco os dois lá. Hoje eu já coloco o vídeo dessa aula e coloco também o slide dessa aula.
Mas qualquer Beleza. coisa, essas informações aqui, ó, tá no livro de vocês, compiladores também, tá? A diferença é que aqui eu peguei as partes importantes e fiz um resumo. Vai ter algumas das partes que são, que eu vi necessário colocar para vocês. Tá no slide aqui e tá no livro também. Tudo que tá aqui tá no livro, tá? Então vocês têm uma atividade prática para fazer para mim e vocês têm essa atividade para fazer. Nós vamos colocar a sessão 3.3, atividade número 1, que vão fazer. Vocês vão colocar número 1, qual letra? Número 2, qual letra? Tá? O que a gente já sempre faz. Beleza? Posso prosseguir aí? Pode. Tiraram foto? Não. Tiraram print? Você não vai O senhor não vai postar lá? enviar? Vou. Então. Foi aí, foi mal. Aí mas isso daí é Tá? continuação aquele lá? Isso, Volta são lá. 3 exercícios. Não, volta lá. No 1. Aí. Essa é a Não, questão volta. número 1. E aqui as perguntas ali, precisa responder. Qual que é a tá. correta? Entendi. A 2. Aí a resposta correta. Aí a resposta embaixo da 2. E a 3. A resposta da 3. Alguma dúvida até